para me apresentar, né, trabalho como especialista em teste na Everest, dentro do núcleo técnico. Então, lá na Everest a gente tem um núcleo técnico onde auxilia todo o time que estão alocados em clientes, né? Então, dou todo esse apoio para o pessoal também com dúvidas técnicas, tá? Então, basicamente é o que eu estou fazendo hoje lá na Everest. E como o Felipe comentou também, no final vai ter um desafiozinho. Quem conseguir fazer o desafio, me manda, de qualquer forma, onde me achar, em rede social, qualquer lugar, que realmente ganha um pontinho, tá? É bem o que a gente faz no dia a dia. Vamos lá, então. Automação de teste no BDD. Deixa eu lançar aqui. Então, qual que é o objetivo da aula? Eu vou passar uma breve introdução sobre BDD, tá? Então, a ideia realmente é mostrar um pouco sobre BDD, só que eu também quero mostrar como que a gente, na prática, como que a gente pode automatizar um teste dentro desse processo que é o BDD, né? Então, o que vocês vão precisar relacionado a requisitos de hardware, de software, né? Então, você precisa o JDK 8 para esse projeto, o Maven, uma IDE da sua preferência, IDE não interfere em nada, já Eclipse, IntelliJ, VS Code, e o projetinho no GitHub também, que o Felipe, eu acho que até já anexou aqui, o link, né? Vou colocar ele aqui no chat, tá? Para o pessoal pegar ele aqui, e também vou deixar ele no banner aqui para a gente, aqui temporariamente aqui, que é justamente o nosso desafio de hoje aqui. Então, já está aqui no chat aqui para o pessoal sendo colado, tá? E vai estar no banner na tela aqui também. Legal. Então, esse projetinho aí já tem um cenário de teste automatizado. A gente vai, nesse projeto, nessa live, criar mais um, né? E explicar alguns conceitos básicos ali, né, de Selenium e Cucumber. Então, o que é o BDD, né, na prática? Diferente até que muita gente associa de cara, o BDD é teste automatizado, é puramente teste automatizado, né? Na verdade, não é bem assim, como eu comentei antes, o objetivo dele realmente é resolver um problema de comunicação entre o time de desenvolvimento, tá? Então, ele tem muito mais relação a processo do que a teste automatizado puramente. Então, a ideia realmente é que a gente consiga, com esse processo que é o BDD, saber realmente as necessidades do cliente para que a gente consiga entregar o que realmente ele precisa, né? Então, a gente, como um ator de qualidade dentro dos times, a gente tem que se preocupar realmente com a expectativa do cliente, né? Não é o que a gente acha que é certo. Eu acho que desenvolver o sistema dessa forma, só que sem ter a real ideia do que o cliente precisa, né? Então, o BDD ajuda muito nisso, tá? Eu trouxe aqui algumas definições sobre o BDD, até para quem nunca ouviu falar, tem alguma quer saber um pouco mais. O BDD é um processo colaborativo, que ele envolve membros do time com diferentes perspectivas. Então, vai ter todo mundo colaborando, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais do processo e tentar explicar como que é um processo quando envolve BDD, mas normalmente envolve ali um PO, um QA, um Dev, né? E uma pessoa de UX, deveria também nesse processo envolver o cliente junto e qualquer outro stakeholder que tem interesse no produto final, né? Então, tem essas pessoas para entender e refinar os requisitos do cliente, como eu comentei, né? Focado no cliente através de conversas sobre exemplos de uso e comportamento do sistema. Então, visa integrar a regra de negócio com a linguagem de programação, aí começa a entrar a parte do teste automatizado, e foi idealizado por Dan North por volta de 2003, né? Então, já está quase 20 anos. Nem parece, mas voa. Faz bastante tempo já que foi idealizado, né? E o BDD ele pode ser entendido como um passo além do TDD. Tá? Eu vou explicar também o porquê disso. Então, o que acontece? Para quem é novo na área, talvez não tenha
visto falar muito, né? Ou quem recém começou como QA numa empresa, talvez não tenha passado por um processo desse ainda, um processo cascata, processo waterfall, que ele é bem famoso, né? Por alguns motivos. Então, como que normalmente funciona? Vocês estão vendo meu mouse? Então, um resumo bem overview sobre um processo cascata, né? Não tem vários outros detalhes ali, mas só para vocês entenderem em relação ao BDD, o que interfere nisso aí, tá? Então, no processo cascata, o que acontece? A gente tem um cliente, tem a necessidade do cliente, nosso cliente aqui é o aviadorzinho, né? Ele curte um avião, e tem o analista de negócio. O que esse analista de negócio faz? O papel dele é entender as necessidades dele, do cliente, e transferir as ideias, essas necessidades, em um documento, né, para que possa ser implementado posteriormente pelo desenvolvedor e ser testado pelo testador. Então, o que acontece? Nesse processo waterfall, ele normalmente tem um longo período de planejamento, né, um longo período de escrita de especificação, e depois que está tudo especificado, né, daí depende muito do processo, mas tem casos que o analista de negócios especificou todo o sistema, o cliente foi lá, eu concordo com isso aqui, vamos lá, vamos fazer isso aqui. O cara vai lá e assina embaixo, né, pronto. Larga na mão do desenvolvedor, vai lá, desenvolvedor, desenvolve esse sistema como eu escrevi aqui. Só que o que acontece? O desenvolvedor, ele começa a perceber que a forma que está escrito, pensando tecnicamente, nem sempre dá para desenvolver da mesma forma. E daí começa a ter mudanças nesse meio tempo, só que já foi assinado com o cliente final ser feito daquela forma, e já faz tanto tempo que o analista escreveu um requisito que é muito mais difícil mudar. Então acaba que daqui a pouco tem que fazer, o desenvolvedor tem que desenvolver de uma forma que não vai atender exatamente o que o cliente espera, né? E às vezes demora tanto essa entrega que o cliente quando só vai ver o sistema pronto depois de alguns meses, e a possibilidade de não ser exatamente o que ele quer é muito grande, porque ele não teve um feedback um pouco mais rápido sobre como ele estava indo no desenvolvimento do sistema, tá? Basicamente isso. E outro ponto que acontece aqui nesse processo cascata é que o testador ele não se envolve antes de ver a aplicação, né? O desenvolvedor desenvolveu, é cascata por causa disso, né? Fica um colocando no colo do outro as etapas para até a entrega do software, né? Então, nesse ponto aqui, o testador está lá no final da linha do desenvolvimento e ele pode perceber tanto o problema de desenvolvimento, né? Ah, o desenvolvedor não fez conforme estava especificado. Ou então ele perceber que a forma que estava especificado não está de acordo com o que o cliente precisa no dia a dia dele. Então, olha o problema disso. Para mudar isso lá no final do processo, até na live do Bootcamp da Joane, ela comentou disso, do custo que é o descobrir um bug, um problema no software lá no final da linha. Então, tem bem relação com isso, com o processo cascata, né? Quanto antes a gente conseguir descobrir um problema, melhor, né? E o testador, normalmente, ele fica focado ali nesse processo cascata, nos testes automatizados de interface, apenas, né? Só que hoje a gente sabe que tem teste de interface de todos os níveis, de API, de teste unitário, teste de performance também, tem diversos tipos de testes automatizados que seria legal ser feito, né? E não só a cargo do testador, tá? Então, basicamente, era assim o processo cascata. Como que fica esse processo quando tem o BDD, tá? Aqui eu coloquei algumas consequências que acontecem, que eu já comentei aqui, né, nesse processo. E aqui como que seria um processo envolvendo BDD, pensando em BDD, tá? Qual que é a ideia? É a gente antecipar, tá? Depois eu entro aqui na parte dos critérios de aceite, mas um primeiro ponto é a gente tentar antecipar ao máximo os problemas. Ou seja, aqui até o cara, o cargo dele até muda um pouco, né? O testador, ele não é mais só um cara que testa, ele não está pensando só no teste do software, mas está pensando na qualidade, na garantia de qualidade como um todo. Só que para ele pensar na garantia de qualidade como um todo, ele tem que se envolver o quanto antes. E quanto antes ele se envolver do processo, menor vai ser o custo de corrigir um bug. Essa que é uma das ideias principais do BDD, tá? A gente tentar conseguir
evitar problemas antes que ele seja desenvolvido, né? Então, antes mesmo do cara lá criar uma tela que não deveria ser daquela forma, já foi pensado antes. Então, qual que é a ideia? O cliente entra em contato com o PO, né? Agora mudou também um pouco o papel, não é mais o analista de requisitos, mas PO. E o PO, junto com o time, aí que começa a ficar legal o negócio, porque junto com o time, ele entende os requisitos do cliente. Então, qual que é a ideia? O PO tem a visão dos requisitos do cliente, o desenvolvedor tem a visão de como que ele desenvolve, como que ele pode desenvolver aquele requisito, como ele pode garantir que a necessidade do cliente seja feita a nível de sistema. E o QA, aí ele começa a pensar quais são os problemas que podem ter se for desenvolvido daquela forma, né? Ele vai pensar a gente pode dizer de corner case, né? Os casos extremos, né? Que pode acontecer, coisas que normalmente um QA tem em mente na hora de testar. Ah, eu vou testar, os caras estão pensando em criar uma aplicação web, por exemplo. Só que hoje todo mundo tem um celular, então a aplicação precisa funcionar também um sistema para celular. Pode ser que como era no Cascata, o PO por si só, o analista de negócio, não pensou nesse requisito, ele não se atentou, escreveu o que o cliente precisava, mas não se atentou que tem que ser testado também no celular. Então, a ideia do QA, nesse processo todo, é realmente pensar em todos os casos possíveis para que ele testaria no final da linha ali, só que de forma antecipada. E nisso, pode ser que algum desses requisitos também impacte na forma que for desenvolvido o sistema, né? Então, o desenvolvedor tem que mudar. Então, basicamente é isso. Então, isso aqui é chamado hoje de reunião dos três amigos, né? Que é o desenvolvedor junto com o PO e junto com o QA. Isso aqui, ele acaba gerando uma documentação um pouco diferente do que é o habitual antigamente, né? Antigamente, vamos dizer assim, mas hoje tem muita empresa que ainda trabalha num processo cascata, não que seja errado, tá? Até deixar bem claro, tem Waterfall que funciona super bem, tem Ágil que não funciona bem, mas aqui eu estou falando do Ágil com BDD, que se for feito de forma adequada, pensando nesses conceitos, com certeza vai funcionar bem, tá? Então, aqui entra a parte dos critérios de aceite, que ele é escrito numa linguagem um pouco diferente, que é chamada de Gherkin, tá? Então, eu vou mostrar um pouco mais na prática ali, junto na automação. E aqui, quando chega nessa etapa, já está bem mais alinhado entre os desenvolvedores, já sabem bem o desenvolvedor o que tem que ser desenvolvido. Então, o Marco comentou ali até o shift left testing, exatamente isso, né? Pensar o QA tá antes lá na linha no início do desenvolvimento, tá? Que mais? E aí também a galera, os dois podem criar testes automatizados a nível de interface, a nível de serviço, a nível de teste unitário, tá? Basicamente é isso. Então, o que ganha aqui? Outro ponto um ganho que tem nesse formato é a documentação viva. Então, eu vou mostrar um pouco mais na prática aí o que quer dizer isso, mas a gente consegue fazer com que a documentação teste o sistema, vamos dizer assim, né? E quando há alterações no teste, já a documentação também já fica atualizada. Que no processo anterior, a documentação costumava ficar desatualizada, de ter alguém lá atualizando. Então, essa que é a ideia, né? Garantia de qualidade, feedback constante, documentação viva, prevenção de bugs e foco na necessidade do cliente. Esse, para mim, é o ponto mais importante. Independente da metodologia que for, tem que sempre ter o foco no cliente, né? Principalmente quando a gente está falando de qualidade. Vamos lá. Aqui só mais um pouquinho sobre a reunião dos três amigos, como eu comentei, né? O PO tem um papel de dizer pergunta que ele faz, né? Qual é o problema que estamos tentando resolver? Esse é o papel do PO. O desenvolvedor, como podemos construir uma solução para resolver o problema? E o QA, o que pode acontecer se o desenvolvimento, se for desenvolvido desta maneira, né? Então, ele vai pensar nas situações extremas ali, qualquer coisa que alguém não pensou, tá? Aqui entra a parte que eu comentei do Gherkin, né? Como que é escrito hoje essa documentação num formato de BDD, vamos dizer assim. Lá quando o Dan North, ele pensou no BDD, um dos problemas que ele tinha com TDD, né, que o time tinha, era fazer testes, só que pensando no requisito do cliente. Então, é isso que ele queria resolver, né?
o desenvolvedor criava vários testes, só que muitas vezes eles não sabiam quais testes criar, não sabiam como criar um teste que realmente faça sentido para o cliente final. Então, ele adotou essa ideia de pensar em comportamento, que nada mais é do que o requisito mesmo do cliente, o que o cliente espera. E dessa forma, transcrever isso numa documentação que seja executável. Basicamente é isso. E essa é uma estrutura de uma funcionalidade no formato de BDD, no Cucumber, né? Falei do Cucumber aqui, mas tem várias outras ferramentas. E escrito no formato de Gherkin, tá? Então, normalmente é assim, tem o nome da funcionalidade, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe, ele é um e-commerce, então, uma funcionalidade genérica ali, realizar a compra no e-commerce. Aqui, nesse primeiro ponto, para mim também é um dos mais importantes, que é realmente onde o cliente mostra a necessidade do que ele quer, o cliente ou o usuário final, né? Como um comprador, no caso, o usuário final, ele é um comprador, quer comprar alguma coisa pela internet, quero ver a lista de produtos disponíveis para que eu possa escolher qual devo comprar. Então, esse para é bastante importante porque realmente mostra onde que a gente quer chegar, qual que é o requisito principal dele, qual que é a necessidade principal dele. Então, isso evita que a gente desenvolva coisas pensando não na necessidade dele, né? Pensando que daqui a pouco a gente bolou uma ideia maluca que eu acho que se ele comprar, de certa forma, vai ficar legal, mas não, a gente tem que ter claro qual é a necessidade dele. E aqui tem a escrita dos cenários, pensando no formato de Gherkin, né? Então, todos os cenários que que o usuário teria dentro dos comportamentos que ele teria para realizar uma compra, tá? Aqui eu trouxe um apenas para você mostrar a sintaxe. E, por exemplo, aqui adicionar o produto no carrinho, daí tem essa sintaxe, dado e quando então, tá? Então, dado que o usuário acessa o site, então eu trouxe um site ali, e pesquisa pelo produto, quando adiciona um produto ao carrinho, então o produto deve estar presente no carrinho. Então, é uma forma de escrever cenários, uma forma de escrever o critério de aceite, que é o requisito do cliente, no formato de Gherkin, tá? Vamos falar um pouco pessoal, então, Marcos? Vamos lá. Então, eu vi algumas perguntas bem legais aqui. Eu vou começar a tentar puxá-las na ordem que eu vi elas aparecendo aqui. O chat subiu bastante aqui. E tem uma. Tá aqui, ó. Cadê? Pessoal mandando bastante coisa aqui, bem legal. Tem uma ali do Guilherme Godoy, que ele fala assim, os critérios de aceitação são os próprios cenários? Sim. Critérios de aceitação são os requisitos do cliente, tá? Então, a forma de escrever em Gherkin, em cenário, é só uma forma diferente de especificar os critérios de aceitação. Tem outras formas de especificar os critérios de aceitação, mas dessa forma aí é em Gherkin, tá? Excelente. Tem a pergunta do Gustavo Pereira também, que ele perguntou, já dá para desenvolver o cenário dos testes de aceitação com Agile ou BDD? Sim, tá. É exatamente o que a gente vai fazer aqui, né? Isso aí depende do processo como é feito, mas a gente pode a ideia é que no começo a gente já pense no cenário de teste de forma que a gente consiga automatizar, né? Então, eu vou mostrar um pouco mais agora na prática como que a gente desenvolve os testes automatizados nesse formato. Boa, eu vi que o Gherkin também gerou bastante comentários aqui. Uma coisa que o Marcos Guedes perguntou que é bem legal aqui, que é esse documento do Gherkin, ele também é usado pelos desenvolvedores ou não? Ele é... Show, boa pergunta. Ele deve ser utilizado por todos os envolvidos. Essa que é a ideia principal, né? A ideia é que todo mundo fale a mesma língua. Então, antes, quando era desenvolvido os testes unitários apenas, lá no formato TDD, às vezes, quem era de negócio não entendia o que estava sendo feito, o que estava sendo automatizado. Então, a ideia do Gherkin, ele é que é escrita, é que fique fácil de entender tanto pelo PO, quanto o QA, quanto o usuário final, quanto o desenvolvedor. Bem isso aí. Legal. Teve uma outra pessoa que ela fez uma pergunta aqui, que acabou subindo o chat, acabei perdendo a pergunta dela, mas o que ela perguntou foi basicamente o seguinte: o BDD ele pode ser considerado uma metodologia ágil de desenvolvimento?
Sim, ele faz parte do grupo de ferramentas de metodologias ágeis, tá? Então, é total relacionado, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha antes da gente ir para a parte prática aqui. Legal, essa aqui foi uma pergunta bem interessante aqui do Eduardo Manzini. Como é a interação entre o QA no cliente e o núcleo de suporte? O que há no cliente e o núcleo de suporte. Depende muito de empresa para empresa, tá? Cada empresa tem um processo diferenciado. Tem lugares que o QA tem contato direto com o cliente final, com o usuário final, que eu acho isso excelente para o QA entender os requisitos do cliente. Tem casos que não, tem um PO lá que ele tem o contato com o cliente e o do PO repassa as informações. Mas eu defendo muito essa questão de todos terem, de certa forma, pelo menos periodicamente, um contato com o usuário final, com o cliente final, para entender bem os requisitos dele, né? Excelente. Caramba, eu gostei muito da analogia que a Leilani fez aqui, né? Leilani, né? Inclusive, perdão. Leilani falou, nossa, esse arquivo Gherkin é tipo uma interface que todo mundo vai implementar. Eu achei muito legal esse comentário dela. Perfeito. Exatamente. Então, vamos lá ir para a parte prática, então, Marcos? Vamos lá. Vamos lá, então. O que eu trouxe aqui, galera? Eu trouxe um sistema, o mesmo sistema que a Kinelli utilizou no Bootcamp passado, que ele é um sistema web, ele é um e-commerce, que ele é feito para testar automação, né, mesmo, né, Automation Practice. E ele é bem legal porque tem vários desafios interessantes, tá? Então, no código que compartilhei com vocês no Git, é esse projeto aqui. Eu já tenho um teste automatizado que vocês já conseguem rodar ele, tá? Daqui a pouco eu explico como é que executa, mas vocês já conseguem rodar e ele vai funcionar nesse site aqui. Então, nesse cenário que eu tenho automatizado aqui, eu fiz um cenário bem básico para mostrar, né, como é que é adicionar um produto ao carrinho. Então, nesse cenário aqui que eu automatizei, ele vem aqui, né, clica nesse botão do adicionar produto ao carrinho. Quando ele é direcionado para o carrinho, ele vai verificar se o produto realmente foi adicionado ao carrinho, né? Então, um testezinho muito básico ali que a gente faria de forma manual que a gente está automatizando, né? Esse cenário eu já deixei automatizado, só que qual que é a ideia? Eu quero mostrar aqui a automação de um novo cenário. Então, qual o cenário que eu vou automatizar com vocês? Deixa eu entrar aqui de volta. Esse sistema aqui, ele está publicado na internet e às vezes dá umas instabilidades, tá? Mas não teve caso que saiu e ficou totalmente offline. Caso fique, eu tenho um plano B, tá? Não se preocupem. E qual cenário que a gente vai automatizar junto, tá? Então, eu até acho legal, assim, como vocês estão aprendendo, depois, agora vai ser difícil vocês conseguirem fazer junto comigo, mas depois vai estar gravada essa aula, tentem fazer exatamente o que eu faço. Por mais que vocês não entendam alguns conceitos que eu vou mostrar ali, mas se vocês praticarem, fica um pouco mais fácil de entender depois, né? Façam da forma que eu vou fazer, depois que funcionar, naveguem entre os métodos que eu criar, que aos poucos vocês vão entendendo, tá? Achei bem interessante. E depois vai ter um desafio também final que para vocês entregarem, que seria bem bacana. O que a gente vai automatizar juntos aqui, então? Aqui nesse e-commerce, a gente vai buscar por um produto, ou pesquisar por dress, tá? Quando ele me retornar na pesquisa, eu vou clicar num produto. Ele vai fazer a pesquisa, quando ele retornar a pesquisa, eu vou entrar nesse produto aqui, ó, Printed Chiffon Dress. Vou clicar aqui, tá? Prestem atenção no cenário, que depois, na hora de automatizar, vai ficar mais fácil. Eu vou adicionar um produto a mais, esse que vai ser o meu cenário, e vou adicionar no carrinho. Quando eu adicionar no carrinho, eu vou validar se realmente foi com os dois produtos, tá? Então, isso que eu vou automatizar. Parece ser longo, mas não é. Vocês vão ver que vai ser fácil. Vou tentar ser breve também para não ocupar muito tempo. Então, eu vou pegar o produto que eu adicionei, que é esse cara aqui, e vou verificar se está com uma quantidade de 2, né? Aqui está 6 porque eu já tinha adicionado antes alguns outros produtos
por isso que aumentou. Tá, beleza. Agora eu vou explicar um pouco sobre a arquitetura aqui dessa implementação. O que acontece? Eu não falei ainda do Cucumber. Quando a gente fala de BDD, se vocês pesquisarem na internet sobre BDD e automação de teste, vai vai cair em Cucumber, tá? Cucumber é uma das ferramentas uma das bibliotecas que ficaram mais popular em relação a BDD. Então, ela é uma das ferramentas, não tem só ela, que ajuda a fazer essa interface entre o QA, desenvolvedor e PO, na escrita dos critérios de aceitação, dos requisitos do cliente. Então, como eu comentei, aqui junto, essas três pessoas podem criar, deixar bem claro quais são os requisitos do cliente, que vai ser feito testes automatizados, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nessa estrutura a gente está usando Java, tá? Só para vocês terem noção, a gente está usando Java como linguagem de programação, está usando Cucumber como a ferramenta que auxilia no BDD, para a escrita do Gherkin. A gente está usando Selenium para automatizar um teste de interface web e está utilizando Maven como gerenciador de dependências, tá? Basicamente isso. Ainda tem um conceito, um design pattern que está sendo usado aqui, que ele é o Page Object. Eu vou tentar explicar a nível por cima, se vocês conseguirem fazer, mas a ideia não é aprofundar nessa questão do Page Object, é falar do processo em si, né? Então, beleza. O que acontece? A gente já se reuniu lá com o PO, com o desenvolvedor, com o QA, né, junto, e a gente precisa criar mais alguns cenários de teste. Então, o que a gente vai fazer? Aquele cenário que eu mostrei que pelo sistema, eu vou escrever aqui, né? Então, cenário, como eu falei, já tem um cenário de teste automatizado, tá? Se vocês entrarem aqui, ó, tá vendo? Eu tô segurando Ctrl. Eu tô usando o Eclipse, tá? Vocês usam a ideia que vocês quiserem. Mas aqui, segurando Ctrl, eu consigo acessar o método. Então, cada uma dessas... Isso aí que o pessoal no começo não entende, né? Como é que funciona, como é que minha escrita de um texto vai se transformar num código executável. Então, cada linha dessa tem um código associado por trás, né? Foi um conceito bem básico. Tem classes, tem métodos que vão interagir com o sistema para poder ser feita a automação de teste, tá? É um conceito básico também. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vamos escrever esse cenário que a gente planejou fazer, né, ali pelo sistema. Então, como é que eu vou chamar esse cenário? Deixa eu pensar aqui. Eu vou chamar assim, adicionar produto através do detalhe do produto, ou melhor, aumentar a quantidade, né? Aumentar a quantidade de produto. Através da página de detalhes do produto. Esse é o cenário, tá? Então, assim, quanto mais intuitivo for o que o cenário vai fazer, melhor, tá? Porque tem que ser entendido por todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Daí começa a ficar interessante o negócio. Como eu falei, é uma especificação executável, né? Isso aqui também ajuda muito no reaproveitamento de código. Como eu já tenho automatizado esses alguns passos, eu vou reaproveitar esses passos que estão automatizados. Então, esse dado que acesso o site e pesquiso pelo produto. Isso aqui já tem automatizado, então eu vou escrever, vou copiar ele aqui embaixo. Maravilha. O que eu vou ter que fazer agora? Como eu falei, então a gente vai pesquisar pelo produto, isso aqui é outro produto, né? Address, que eu vou pesquisar. E depois eu vou acessa o produto. Como é que era o nome do produto mesmo? Vamos entrar aqui. É esse cara aqui. E acessa o produto Grass, tá? Ele vai clicar no detalhe do produto. E aumenta a quantidade para 2. Isso. E
Daí, o que acontece? Tá? Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar, para vocês prestarem atenção no que vai acontecer. Ó, as linhas de código que eu não tenho automatizado ainda, ele fica em amarelinho. Quer dizer que eu preciso automatizar essas linhas de código. Então, olha só que legal. Se na hora de especificar os cenários a gente já escrever de uma forma que a gente já sabe que tem automatizado, já começa meio do caminho andado, né? Já começa alguns steps automatizados. E o que acontece? Então, eu vou pesquisar pelo produto, vou acessar o produto, né? Depois, ele vai aumentar a quantidade para 2. E o que eu vou fazer depois? Eu vou adicionar o produto ao carrinho. Vou copiar isso aqui. Não, vou copiar o quando também, que aqui já vai no quando. Quando eu adiciono o produto no carrinho, deixa eu salvar. Então, o produto Printed Chiffon Dress deve possuir a quantidade 2, tá? Basicamente é isso. Olha que interessante. Esse cara aqui eu vou reaproveitar, porque eu já tinha automatizado nessa linha aqui, né? Então, o que eu vou ter que automatizar de fato? Esses 3 steps aqui, tá? Tudo começa por aí, né? Então, assim, nessa reunião que é feita dos 3 amigos, vai ser escrito todo o cenário de teste da forma que a gente achar que vai atender os requisitos do cliente. O cara coloca aqui na ferramenta, né? E já vai ter um alerta do que dá para automatizar, o que vai ter que automatizar, o que não vai ter por causa do reaproveitamento do código. Eu vi algumas pessoas comentando ali sobre reaproveitamento, é isso mesmo, tá? E assim, questão de reaproveitamento de código, o Cucumber ajuda, claro, mas não é só o Cucumber, tá? Então, se usar o JUnit puramente, como foi ensinado nos outros bootcamp, vai ter um bom reaproveitamento. Na verdade, isso é uma boa prática de desenvolvimento, né? Reaproveitar código. Mas aqui é a forma de aproveitamento no formato de Gherkin, tá? O que acontece? O que eu tenho mais aqui nessa estrutura? Deixa eu explicar alguns outros conceitos. Já escrevi o meu cenário. Como que está estruturado esse meu código? Eu tenho aqui na pasta Features, é onde está essa minha feature. Né? Então, o que eu tenho mais aqui? Eu tenho um cara chamado Testes, que é esse cara aqui, que é ele que vai executar. Ele é um test runner, né? Ele que executa todos os meus testes. Então, todos esses caras que estão aqui, vai ser ele que vai executar. E como que ele executa? Aqui, ó, tem algumas opções do Cucumber. Não se preocupem com detalhe a detalhe aqui, tá? Como eu falei, tentem executar, tentem rodar o teste e ver se funciona. Se tudo fizerem como eu fizer aqui, como eu vou fazer aqui, vai funcionar. Mas o que você se preocupa agora? Essa tag aqui, ó, arroba teste. Como que ele sabe quais testes vão rodar? É através dessa tag, tá? Eu defini essa tag, eu posso escrever qualquer tag aqui, tá? Smoke test, teste regressivo, eu posso botar a tag que eu for. Então, aqui eu tenho um arroba teste, beleza? E esse arroba teste eu coloco da feature. Então, quando eu coloco aqui no nome da feature, todos os testes que estão aqui, ele vai rodar esse e vai rodar esse teste. Se eu quiser rodar só um teste, eu tiro daqui e coloco aqui. E é isso que eu vou fazer, eu quero rodar só aquele teste dali, tá? E o outro já automatizei, depois vocês em casa, vocês rodem, tá? Mas aqui eu vou rodar só esse cara. O que mais? Tá? Então, eu tenho o test runner, e também, depois do test runner tem a feature, e as features, quando eu clico aqui para acessar alguma feature, por exemplo, e pesquisa pelo produto, ele vai cair num cara chamado steps. Então, é esse cara aqui, essa pastinha. Essa arquitetura, da forma que está, ele é bastante comum para quem utiliza Cucumber ou outra ferramenta que utiliza Gherkin, né, para fazer o processo BDD. Sempre vai ter, ou é um step, ou é chamado step definition, test runner pode se chamar de runner, né? Eu chamei de teste aqui, mas assim, não, isso não importa, tá? O que importa é que vai ter sempre um arquivo de feature, vai ter sempre o step definition e vai ter sempre um test runner, tá? Até o test runner ele é dispensável, mas a maioria das vezes tem. Então, ele que é essa sequência. Até eu vou escrever aqui, porque esse é um ponto interessante, tá? Porque muita gente tem dúvida, e é uma dúvida que eu tinha quando eu comecei. Então, o que chama o que aqui? Então, primeiro eu tenho um test runner, tá? Test runner, deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês verem bem. Test runner chama as features. Tá?
quando vocês forem desenvolver o cenário daquele desafio de vocês lá, vocês leiam essa parte aqui, porque realmente vocês não têm dúvida na hora de fazer, tá? Então, o test runner chama feature, que chama os steps, e os steps chama as pages. Eu já vou explicar o que são as pages. Então, essa é a sequência a ordem de chamada, e que vocês vão ver em muitos projetos que utilizam BDD, tá? Então, eu estou fazendo com Java, vocês podem, se fizerem BDD com, sei lá, Cypress, JavaScript, vai ter a mesma ideia, tá? Parecida, mas vai ter. Então, essa é a essência que eu acho que é bem importante vocês entenderem, que às vezes muita gente não explica. Quem conhece de Java consegue navegar ali entre os métodos e vai-se embora, né? Mas quem está começando realmente é um pouco mais difícil. O que acontece? Então, tem o runner, features e steps. Os steps, como vocês veem aqui, eu estou chamando algumas classes, que são minhas pages. Então, eu tenho uma classe chamada homepage, que dentro da homepage tem um método que é o método chamado pesquisar produto. O que é isso, tá? Aqui eu entro na ideia do page object. Então, só para dar um overview bem rápido, qual que é a ideia do page object, até porque a Kinelli comentou no bootcamp passado. Page object, basicamente, ele é uma ideia assim, cada página do sistema é equivalente a uma classe do teu código. Então, por exemplo, eu tenho a homepage, né? Então, a minha primeira classe que eu tenho aqui no meu sistema é a homepage, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu criei uma classe chamada homepage. E quais que são as ações do usuário dentro dessa homepage? Cada ação do usuário, ele vai ser um método dentro da nossa classe. Por exemplo, eu tenho um método que é pesquisar, tem um método que é acessar banner, tem um método que é adicionar produto no carrinho. Então, são as ações do usuário. Então, isso é bem importante também, para não escrever métodos que não façam sentido, não são ação do usuário, né? Acontece muito, quem está começando também a criar métodos que não pode ser muito reaproveitável. Então, se vocês tiverem essa ideia de que qual que é a ação do usuário como um todo, vocês vão conseguir implementar bem a questão do page object, tá? Então, ele chama aqui essa classe. Então, como eu comentei, a sequência é essa: runner, feature, steps e pages. Agora, o que eu vou fazer? Tá? Voltando lá, eu estou nessa parte aqui. Como eu comentei, eu vou ter que criar esse step, porque ele não tem automatizado ainda. Tá? Façam dúvidas aí, tá, galera? Se eu estiver falando muito rápido, se não estiver fácil de entender, podem comentar aí, tentando ser didático. Eu também tô aqui com a mão assim, admirado, assim, que eu não conhecia esse padrão do Gherkin, que eu fiquei, minha cabeça explodiu, assim, cara, isso teria salvado várias vezes aí. E o pessoal tá adorando aqui também. E tem só uma perguntinha que eu achei bem legal que fizeram aqui, que é esse Gherkin, ele é totalmente agnóstico à linguagem, né? Esse mesmo Gherkin que você está usando aí no Java, você poderia usar em qualquer lugar, afinal ele não tem um atrelamento a código, certo? Exato. Hoje, qualquer linguagem tem uma ferramenta equivalente para fazer a parte do Gherkin ali, né? Tem JBehave, Behave, tem para qualquer linguagem. E o próprio Cucumber, ele tem várias adaptações para cada uma das linguagens. Pode usar Cucumber por qualquer linguagem também, né? É bem isso. Não, se quiser continuar, pode ficar à vontade, tá? Maravilha. Vamos lá, então. O que eu vou fazer aqui? Agora vamos começar a codificar de fato, tá? Que a gente estava só escrevendo o textinho, uma parte que eu gosto. Vamos criar aqui esse primeiro step. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, esse step aqui, ele é aonde que vai acontecer esse step? Acessar o produto, Pinterest, esse cara aqui, ele fez a pesquisa, ele ainda é na homepage, certo? Então, a gente fez a pesquisa na homepage, ele vai trazer o resultado da pesquisa. Deixa eu ver se eu criei. Eu criei uma página chamada resultado da pesquisa, tá? Na verdade, não é na... Então, eu estou na homepage, faço a pesquisa, né? Então, da pesquisa, eu caio numa página chamada resultado pesquisa page. Esse cara aqui vai estar dentro do resultado da pesquisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo esse carinha amarelo aqui, tá? Vou entrar aqui dentro do step que eu já tenho criado, porque eu automatizei já antes. Eu vou criar um step novo com vocês no próximo ali. Mas, por enquanto, eu vou reutilizar um que já tem pronto. Então, eu vou pegar a classe resultado pesquisa steps.
Deixa eu fechar a homepage aqui, que não é o que a gente está usando. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo método. Então, aqui eu tenho que fazer o vínculo da escrita com o código. Para fazer o vínculo, é dessa forma assim, a forma que está escrito aqui. Eu vou... Não, deixa eu escrever aqui. Como é um E, né? Então, como eu comentei, tem o dado E, quando, então. Esse cara aqui é um E. Mas, sim, indiferentemente, isso aqui funciona de qualquer forma, tá? Ele é só uma forma de facilitar a vida. Aqui, ó. O Cucumber Java PT. Daí, assim, como eu comentei, na verdade, eu não sei se eu comentei, tá? O Cucumber, ele tem para várias linguagens, vários idiomas. Então, eu posso escrever a Gherkin ali em espanhol, em, sei lá, qualquer idioma, italiano, qualquer idioma que vocês quiserem. Como eu estou fazendo em português, então tem o PT aqui, ó. Vou importar essa classe aqui do PT, tá? Basicamente é isso. E o restante eu vou seguir a sintaxe que está ali em cima. Aqui dentro, só para vocês entenderem, tem uma sintaxezinha um pouco diferente, que talvez alguns não conheçam. Mas isso aqui é uma expressão regular, então ele não vou entrar em detalhes da expressão regular, mas se quiserem pesquisem aí, mas é só fazer um match dessa string, né, desse texto aqui, com o que está na expressão regular. Então, eu vou pegar o que está aqui, vou dar um Ctrl X e vou colocar aqui no meio, tá? Não se preocupem como que é, se preocupem mais na sintaxe aqui, fazer da forma que eu estou mostrando, tá? Aqui eu vou criar um novo método com esse nome aqui, acessar produto. E o que é legal? Tá vendo que tem esse carinha aqui, esses parênteses, pontos asteriscos, aqui também tem a ver a sintaxe da expressão regular. Mas, para nós, que isso aqui serve para pegar um parâmetro. Então, como eu comentei aqui, como eu fiz aqui, não sei se alguém reparou, mas nesse método aqui de adicionar produto blouse, na verdade que eu tenho que atualizar, tá? Esse cara aqui eu vou pegar, vou adicionar esse produto aqui. Eu pesquisei por dress e vou acessar o produto. Esse cara aqui, eu estou reaproveitando ele aqui, só que eu mudei o parâmetro. Então, isso que é legal para o reaproveitamento. Então, eu consigo, da forma que eu automatizei aqui, ó, eu consigo passar qualquer outro valor e vai funcionar. Então, isso ajuda bastante para reaproveitamento de código. A mesma coisa eu vou fazer aqui, eu quero fazer um código reaproveitável. Por mais que aqui nesse tutorial, né, eu não vou reaproveitar ele, mas eu já vou deixar pronto para, supor que no futuro a gente quisesse reaproveitar. Então, como é que é? Abre e fecha parênteses, ponto, asterisco. Ele vai pegar tudo que está ali dentro, né, e vai ser uma variável. E eu vou botar aqui como string, nome, produto. Beleza. Maravilha. Agora, eu tenho um novo método. Então, eu vou ter que criar um novo método, na verdade. Esse cara, como eu comentei, ele é uma ação do usuário que ele faz na página de resultado da pesquisa. Então, eu vou pegar o resultado da pesquisa page e vou criar um novo método. O método que eu vou criar criar com o mesmo nome. Tá? E vou passar para o parâmetro o meu nome do produto e vou botar um ponto asterisco. Beleza. Aqui eu já criei a estrutura básica. Então, outra coisa que eu não comentei também, ali a Anne comentou, o famoso regex, isso mesmo. É bem famoso mesmo a expressão regular, né? Pesquisem por regex. E essa aqui é a estrutura básica do step, então não se preocupem detalhadamente agora como é que é, mas se preocupem em seguir esse padrãozinho, tá? Não precisa colocar mais muita coisa além disso. Aqui, esse método, essa ação de usuário, eu ainda não criei. Então, eu vou criar agora. Aqui o Eclipse, ou IntelliJ, que for, ele já facilita na criação do método. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me sugerir, cria um método chamado acessar produto, porque o método não existe ainda na resultado pesquisa page. Então, vou dar 2 cliques e já criou para mim, ó. Ó que maravilha. Agora, aqui, ó, já tô seguindo a sequência que eu expliquei, né? Runner Feature Steps Page. Runner Feature Steps. Já caí na page, estou na etapa final da criação, tá? O
O que eu vou fazer? Agora que entra a parte do Selenium, né? Então, aqui entra a parte de interagir com o navegador de fato. Até agora a gente estava só fazendo coisas para reaproveitar. Eu poderia fazer de forma sem criar uma page, sem criar uma classe? Poderia, mas a mesma coisa, reaproveitamento de código, facilidade de manutenção seria bastante prejudicado. Então, já estou ensinando de um jeito um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, para vocês se acostumarem, né? Quando vocês se vier a trabalhar num projeto e perceber que tem uma coisa diferente, vocês já vão ter essa ideia. Ah, lá no Bootcamp eu vi de uma forma um pouco diferente que facilita no reaproveitamento de código, tá? Essa que é a ideia. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que automatizar esse step do acessar produto. Vou entrar aqui no meu sistema e vou seguir o fluxo que eu estou fazendo lá, né? Então, vou escrever Dress aqui. Ah, uma coisa que eu sugiro, quando eu não vou ficar testando, né? O correto é vocês testarem. Cria um stepzinho aqui, testa para ver se está funcionando. Ah, eu vou testar, tá? Vou mostrar para vocês, que eu não rodei ainda o teste. Vou fazer o que é o correto. Eu vou comentar esses 3 últimos steps e vou rodar esses aqui que já estão automatizados para vocês verem funcionar. Até para eu ter certeza se vai funcionar mesmo, mas tá. Como é que eu vou executar, tá? Eu já tenho aqui associado o teste e tenho um test runner. Vou clicar com direito aqui, né, no Eclipse, ou no TLJ tem outro caminho lá para tu rodar. Run as JUnit test. Isso aqui dá para fazer por linha de comando também, tá? Quem utiliza a ferramenta de CI faz por linha de comando, mas aqui como eu estou fazendo local, vou rodar por aqui. E oremos para funcionar. Aqui tem uns alertas, tá? Mas ignore isso aí. Ah, ele abriu na outra janela. Deixa eu puxar aqui para baixo. Ele até demora um pouco para abrir esse sistema, né? Como eu comentei, ele está na internet. E tem umas questões de proxy aqui no meu computador que ele faz demorar um pouco mais ainda. Mas numa aplicação de produção, né? Vou dizer que muitos de vocês vão trabalhar em homologação, junto com o time de desenvolvimento, vão ter que rodar teste em ambiente de desenvolvimento e vão passar por lentidões, tá? Então, deve já para ficar ligado. E também por ter muito acesso ao sistema, realmente vai ficar mais lento. Ó, ele pesquisou, acessou o site, pesquisou por Dress. Agora ele está carregando a resultado da pesquisa e fechou. Maravilha. Meu teste passou até então, tá? Porque eu não fiz nenhuma validação ainda e o que eu automatizei, ele passou. Agora, voltando lá, tá? Seguimos criando nosso step. Então, eu estou aqui, estou nesse cara aqui, acessar o produto, e vou automatizar. Agora sim, eu preciso clicar nesse cara aqui, ó. Como que eu vou falar para o meu navegador? Como que o meu código Java vai saber fazer para clicar nesse cara? Agora, entra também o que a Kinelli estava mostrando, né, na aula anterior, a parte de Selenium, a parte básica de Selenium. Ah, tem um detalhe que é interessante nesse sistema. Esse sistema é legal para automatizar porque ele é bem desafiador. Por que ele é desafiador? Tá vendo que, por exemplo, eu quero adicionar o produto ao carrinho, esse botão aqui. Só que esse botão, ele não é visível. Então, se eu mandar o Selenium abrir e tentar clicar no botão, ele não vai funcionar, porque não está visível. O Selenium só consegue interagir com as coisas que estão visíveis na tela, né? Então, eu tenho que ter um passo a mais de automação, que é mover o mouse para cima desse componente, para que ele mostre o adicionar ao carrinho e eu possa clicar. Isso aí eu já fiz, já deixei automatizado num outro step, tá? No step de carrinho ali, se vocês quiserem dar uma olhada como é que eu fiz, mas não é o que eu vou fazer aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar no título, não vou clicar no adicionar carrinho, porque eu quero acessar o detalhe do produto. Eu vou clicar no título do cara, tá? Eu vou dar um F12 aqui, né? Se quiserem me acompanhar, eu dou um F12 para abrir as ferramentas de desenvolvedor. E o engraçado, ó, na versão, quando eu puxo aqui, diminuo a tela, é como se fosse um sistema responsivo. Ou seja, se eu pegar por um tablet ou celular, ele já muda a forma de comportamento do sistema. Tá vendo que não tem mais o efeito de passar o mouse? Então, por isso que é desafiador automatizar. Se vocês conseguirem automatizar algum cenário no sistema, vocês vão ficar bom, tá? Vocês vão
conseguir montar num nível a mais ali. Por isso que eu falei, quem conseguir fazer o desafio lá, me manda que eu quero ver. Cadê o carinha que eu quero pegar? Esse cara aqui, ó. Eu vou clicar aqui no ferramenta de inspeção e vou clicar no elemento. Esse aqui vai ser um pouco mais fácil de automatizar, tá? Eu quero só clicar no título. Bom, vamos lembrar. Eu automatizei isso aqui ontem, vamos relembrar como é que eu fiz. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer. E como eu faço, tá? Se vocês quiserem dar um... Acho que aqui. Ctrl... Se vocês apertarem Ctrl F, vocês já conseguem fazer algumas coisas aqui, tá? Criar um XPF ou um CSS. A ideia também desse treinamento não é mostrar a fundo essa questão de seletores, né? Que a Knelly mostrou, mas eu vou mostrar como é que eu vou capturar esse cara. Então, eu costumo fazer assim, eu aperto ESC, quando eu apertar ESC, ele vai abrir esse console. E nesse console, ele tem uma sintaxe que é assim, ó, $x, e $x quer dizer que eu vou usar XPF, se eu quiser usar CSS, são X, tá? Então, uma dica para vocês também, é bem legal. Então, como é que funciona, overview, como é que funciona um XPF? // asterisco, básico do XPF. Quando eu faço isso, o que ele está me dizendo? Asterisco é todas as tags que tem dentro do HTML. Tá vendo que ele trouxe HTML, head, meta, title, blá, blá. Se eu botar //a, ele vai me trazer todos os as, que são os links, que é mais ou menos o que eu quero. Só que eu não posso usar esse /a, porque ele me trouxe 166 elementos. O Selenium não vai conseguir interagir. Eu tenho que sempre trazer só um. Então, eu tenho que ir aprimorando isso aqui, tá? Então, eu já sei que é o //a, mas eu não vou usar //a, eu costumo usar o // asterisco. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu lembrar. Tá, primeira coisa, eu vou pegar pelo title, aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver algum elemento aqui, uma informação da HTML que faça sentido para o meu teste. Então, como eu estou aqui no meu Gherkin, essa informação aqui, ó, ele vai ser passado até o Selenium. Então, isso aqui vai passar como com parâmetro, até vou copiar aqui, vai passar com parâmetro para cá, vai vir para cá, e aqui eu vou ter que interagir com ele. Então, como é que eu vou fazer? //, abre e fecha conchete. Isso aqui está dentro de um title, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Title. A é uma tag A que tem um atributo chamado title. Então, eu vou usar esse cara aqui para automatizar. O que eu faço? Eu boto @title, que é para dizer que é um atributo do XPF, igual a o nome que eu quero. Só que, olha o problema, ele me trouxe 5. Porque esse texto aqui, ele tem vários lugares nessa página, tá? Tem aqui do lado também, deixa eu ver se eu passar o mouse eu consigo mostrar em algum outro lugar. Ó. E acontece muito com o Selenium ele tá no HTML, mas ele não tá visível, fica oculto, né? Então acontece bastante isso também. Isso é clássico, vocês vão se deparar sempre com esse problema. Então, vocês vão ter que aprimorar ainda mais esse XPF. Esse XPF que eu mostrei aqui, na verdade, esse aqui não é tão utilizado. É bem utilizado, mas tem um que é mais utilizado, que é com texto, que com texto é assim, tá? Mas depois eu vou utilizar ele e eu mostro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar exatamente esse cara aqui. Esse cara aqui, tá vendo o que ele tem diferente dos outros? Esse aqui é cart games, ponto, cart block, blá, blá. Esse é product name. Então, é isso que eu vou usar para automatizar, tá? Como referência. O que é esse product name? Ele é o que está aqui dentro do class, ó. Então, a tag A tem uma classe chamada product name. Então, eu quero, além de informar o title, eu tenho que informar que ele é um product name, tá? Senão, não vai dar certo. É a mesma coisa. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu quero pegar qualquer tag que tenha o title A e que também tenha o @class igual a product name. Espero que... Por enquanto é isso. O que eu faço? O que normalmente eu recomendo fazer? Interagir com o elemento, eu só quero clicar, maravilha. Agora, aqui, ó, já estou... E $x quer dizer que eu vou usar XPF. Se eu quiser usar CSS,